Olha, hoje eu vou comentar sobre essa notícia que está circulando nos principais meios de comunicação envolvendo o Bolsonaro e vou deixar para daqui a pouco porque a gente sabe que tem certas coisas que a gente não pode comentar ou tem que ter cautela na hora de comentar por causa do STF, dos inquéritos sobre Mauro Cid, que diz em delação que Bolsonaro discutiu plano de golpe com cúpula do Exército, Aeronáutica e Marinha. Deixa para daqui a pouco, porque eu quero falar do Lula antes. Pois é, que foi lá para Nova York, para a ONU e postou uma foto com o presidente da Ucrânia, o Zelensky. A foto de Lula com Zelensky. Conversamos sobre caminhos de paz. Os dois presidentes estão reunidos na ONU. Pois é, Zelensky aplaudiu o discurso do Lula na ONU e agora estão falando em caminhos de paz. Muito bonito. O Lula é bom para falar, mas nada faz, não tem plano nenhum. Qual o discurso dos dois? O diálogo. Eles falam só em diálogo, tem que ter diálogo de paz. Aí quando vai ter o diálogo? Nunca. Aí caso tenha um novo diálogo, é o diálogo para falar sobre diálogo de novo. Precisamos de diálogo, eterno diálogo. Esses políticos malandros vivem com essa historinha. Dilma era assim também, diálogo para lá, diálogo para cá. Falou até certa vez sobre diálogo com o Estado Islâmico. Veja bem, com grupos terroristas. Diálogo. O Pacheco lá no Senado também não precisa de impeachment de ministro do STF que comete crime. Basta ter um diálogo. Que diálogo o quê? Diálogo. Isso é conversa furada de quem não sabe o que fazer, de quem não tem plano, de quem não é competente. O diálogo, porque tem bobão que acredita. Para você ter ideia, Barack Obama, quando presidente dos Estados Unidos, ganhou aí o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque ele falou em paz, mas ele foi um dos presidentes que mais fez guerra nas últimas décadas na história dos Estados Unidos, mas ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque falou em paz. Daqui a pouco o Lula vai ganhar o Prêmio da Paz só porque falou em paz, mas não resolveu problema nenhum, a guerra comendo solta. É isso que eles fazem. Então isso aqui é mimimi, não vai dar em nada, só é para posar em foto mesmo, não vai resolver conflito nenhum. Então vamos lá, porque o Ministério Público de São Paulo recorre de decisão de Toffoli, que anulou provas da Odebrecht. Para procurador-geral, o ministro extrapolou limites do processo e está todo mundo falando isso. É só Toffoli e seus amigos, seus aliados que acham que foi bonito, né? Fazer desaparecer a indústria da propina, as delações da Odebrecht, etc. É o dinheiro que foi roubado, que foi devolvido, inclusive 6 bilhões, mas não tem ladrão. O roubo sem ladrão. Só na cabeça do Toffoli mesmo. E eu acho que não vai dar em nada, porque está recorrendo no próprio STF e ali estão os aliados, amigos, parceiros do Dias Toffoli. Então vamos lá, a notícia que está circulando aí com força é que Mauro Cid diz em delação que Bolsonaro discutiu o plano de golpe com cúpula do Exército, Aeronáutica e Marinha. Mas vamos analisar aqui, a notícia é breve. O tenente-coronel Mauro Cid disse à PF que o Bolsonaro se reuniu com a cúpula, né, como está lá no subtítulo, para discutir detalhes de um plano de golpe para não deixar o poder. O encontro teria ocorrido quando Bolsonaro ainda estava na presidência, após as eleições do ano passado. Eu estou lendo pela CNN, mas a informação confirmada pela CNN foi revelada primeiramente por O Globo e o UOL. O Globo sempre conseguindo aí fontes de coisas para revelar ou vazar coisas sigilosas. Eu acho uma coisa interessante isso, porque não está errado. Se é sigiloso, porque pode vazar e ninguém faz nada. Aí vão falar, o sigilo da fonte. Sigilo da fonte. Pode vazar até aquilo que a justiça proíbe vazar e é legal. Aí vem a notícia que, segundo fontes com acesso à investigação, ou seja, tem gente entregando ali para o Globo. E aí sabe-se lá se é verdade, se não é, porque às vezes muito mais vale a narrativa do que a verdade, sabia? Isso aí provavelmente vai sair lá na frente, a delação na íntegra, mas o importante é jogar uma narrativa antes da verdade vir à tona, porque pega logo, gruda, vira chiclete. Tem gente que já pega a narrativa e não quer nem mais saber o desfecho, a verdade, a revelação. Fica com a narrativa e a mídia sabe que é assim, que o povo só fica impactado com a primeira notícia, com a primeira narrativa ou historinha. E aí
a gente fica assim, nossa, aí Mauro Cid disse isso e disse aquilo. E segundo essa fonte, Cid detalhou duas situações. Em uma delas, cita que Bolsonaro recebeu em mãos uma minuta golpista, e em outro momento, o ex-ajudante de ordens detalha a reunião com a cúpula militar. Ele detalha, segundo essa fonte aí do Globo. No encontro, as Forças Armadas teriam sido consultadas sobre a possibilidade de uma intervenção militar. A resposta da cúpula da Marinha, ainda segundo Mauro Cid, teria sido que as tropas estavam prontas para agir, apenas aguardando uma ordem dele, do Bolsonaro. Já o comando do Exército não teria aceitado o plano. Vamos lá, só falta um pedaço aqui da informação, mas qual é o problema? Isso é um questionamento meu e vamos com cautela. Qual é o problema do Bolsonaro discutir um plano de intervenção militar? Eu sei que hoje é um problemaço, principalmente para a esquerda, para o PT, para o STF. Em várias manifestações desde 2013, pessoas pediam, não tinha problema nenhum. Desde 85 pedem, essa é a verdade. Mas agora virou um crime, você pedir. Qual o problema do Bolsonaro, de repente, estar ali, esse é o pensamento meu, enxergando aquele povo no quartel, pedindo sim, socorro, ajuda, as Forças Armadas, todo mundo sabe, desde o final das eleições, as manifestações nos quartéis. Qual o problema do Bolsonaro estudar uma possibilidade de atender aquele povo, mesmo que seja para dizer não? Olha, é impossível, porque o Bolsonaro estaria até mais respaldado para falar com o seu povo, com aquele povo que estava desesperado em frente aos quartéis, nas ruas. E aí, olha, não vai dar porque é assim, assim, assado, já conversei com as Forças Armadas, etc. Impossível. Você vê que o Bolsonaro não ficou parado, deixa esse povo para lá, deixa isso aí. Tá? Tem outras coisas que eu queria falar aqui, mas não posso, porque amanhã eu vou para cadeia, talvez, ou no mínimo aí ser censurado, derrubado, então vou evitar. Então eu só estou fazendo esse questionamento. Por que não Bolsonaro ali não poderia apenas conversar? Não é que vai fazer, mas conversar. Tá certo? E aí, olha só que interessante para finalizar a matéria aqui que está circulando. Esse depoimento sobre plano golpista e minuta de golpe é um dos pontos analisados na delação premiada fechada por Mauro Cid com a PF. O tema é tratado com cautela e sigilo. Para os fatos serem validados e as pessoas citadas pelo tenente-coronel serem eventualmente responsabilizadas, é preciso que haja provas que corroborem as informações repassadas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Até então, não tem provas. Tem essa historinha que o Globo está contando. Em nota, preste atenção nesse ponto. O advogado de Cid, César Bittencourt, disse que não confirma o conteúdo da delação por se tratar de assunto sigiloso. Procurada a defesa de Bolsonaro ainda não respondeu à reportagem. A CNN também entrou em contato com o Exército e Marinha Aeronáutica, mas ainda não teve retorno. Então fica a coisa jogada ao vento e a mídia brincando com essa tal narrativa, essa tal fonte. Porque o Mauro Cid ele pode até ter falado nisso, até nessa questão que eu disse, só para ver a possibilidade, para dizer o não, mas a mídia já vai anunciar que era um golpe. Bolsonaro estava ali planejando um golpe, pedindo um golpe. Isso pode ser narrativa, acredito que sim, quando na verdade só conversou. Mas para a mídia adora fazer esse escândalo, tempestade em copo d'água. Então é uma notícia que a gente vai ter que esperar, é uma delação que a gente vai ter que esperar e não cair em narrativa de mídia não, principalmente de O Globo, tá certo?